Queridos irmãos e irmãs, a todos os que nos acompanham no canal da nossa igreja, sejam todos muito bem-vindos, graça e paz. Nós estamos muito alegres por podermos compartilhar do ensino da palavra do Senhor, o ensino das Escrituras Sagradas com todos vocês. Vamos começar hoje celebrando a vitória que temos em Cristo, o dia da vitória. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Pense nisso. O dia da vitória não será o dia em que for constatada a existência de uma vacina segura para combater o coronavírus. Ainda que isso será saudado com muita alegria, não será o dia da nossa vitória, não é? O dia da vitória não é o dia da sua promoção, nem tampouco aquele dia mais feliz da sua vida. O dia da vitória será o dia do retorno do nosso Senhor, do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Vamos celebrar isso cantando? Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá o Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que bendita verdade que nós devemos saudar, celebrar, assimilar em todo o momento, em todos os momentos da nossa vida, não é? Muito bem. Eu peço que você agora curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esta certeza que temos baseados na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor mesmo nos revelou, de que, ó Deus, haverá o dia da vitória. E cada vez se aproxima o dia da vitória, cada vez mais perto, cada dia mais próximo, o dia em que todas as nossas expectativas que emanam da Bíblia, da Tua palavra, serão cumpridas plenamente. O dia em que seremos transportados, ó Pai, deste mundo marcado pelo pecado e, ó Deus, desse mundo que está manchado, ó Deus, pelas consequências da desobediência nossa diante do Senhor. Nós estaremos sendo tirados deste mundo e desta realidade para estarmos para sempre contigo, onde haverá igualdade, justiça, onde não haverá mais lágrimas. Te louvamos por isso, ó Pai.
Mas enquanto isso não acontece, queremos crescer diante do Senhor e agora estamos aqui, prestes a ler de novo a tua palavra, a bendita Escritura, a Bíblia Sagrada, e queremos receber o teu ensino, ó Deus. Fala ao nosso coração. Abençoe-nos, ó Deus, nas nossas demandas particulares, as nossas necessidades individualmente falando. O Senhor conhece, nada está fora do teu olhar. O Senhor observa tudo, sabe o que necessitamos. Ó Deus, interfira com a tua graça em cada vida, em cada situação, ó Deus. Distribui, ó Deus, o teu favor a cada família. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você, irmão e irmã, a ler comigo o texto do profeta Isaías, capítulo 61, os 3 primeiros versículos. Portanto, Isaías 61, versos 1 a 3. E o nosso tema hoje vai girar em torno de uma afirmação de que o grande evento escatológico já ocorreu, já aconteceu. Muito bem, tendo os tempos do fim na nossa mente, vamos à leitura da Escritura que nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Graças a Deus pelo texto da Escritura. Irmãos, a escatologia, a doutrina das últimas coisas no Novo Testamento, ela é apresentada tanto em termos do que já foi efetuado, como em termos do que ainda irá acontecer, não é? Nós usamos a expressão já e ainda não para a relação entre as promessas do Antigo Testamento, que foram já cumpridas no Novo Testamento, com a relação disso com aquilo que ainda não se cumpriu. Essa tensão do já e do ainda não é, então, um aspecto essencial para entendermos a doutrina, o ensino bíblico das últimas coisas. Para explicar esse aspecto do ensino bíblico, irmãos, o teólogo Oscar Cullmann usou como metáfora a batalha decisiva da Segunda Guerra. Todos nós temos informações sobre a Segunda Guerra, e é curioso a maneira como esse teólogo usou os acontecimentos da Segunda Guerra como uma metáfora para aquilo que nós aguardamos, não é? Para aquilo que ainda será estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Vamos nos lembrar de alguns dados aqui da Segunda Guerra. A invasão da Normandia aconteceu em 6 de junho de 1944, o chamado Dia D. Nas praias da Normandia foi travada a batalha decisiva, ainda que o dia da vitória final somente tenha ocorrido depois, mais de um ano, ou quase um ano depois, em 8 de maio de 1945, com a rendição alemã. Essa não é uma bela metáfora? O nosso dia D já ocorreu, na vinda, na morte, na ressurreição de Cristo. E agora nós esperamos o dia V, o dia da volta de Cristo, o dia da vitória, irmãos. Quando o inimigo será derrotado total e finalmente, e o reino de Deus será manifestado plenamente. Poderíamos fechar nossa palavra aqui hoje, e eu creio que nós já estaríamos nutridos, alimentados. Mas temos mais a que dizer. Como afirmou Huckman, aquele teólogo mencionado no último estudo, ele disse que na era do Novo Testamento, as bênçãos espirituais desfrutadas são muito mais abundantes do que as do Antigo Testamento.
O conhecimento do plano redentor de Deus está largamente enriquecido. A fé do crente do Novo Testamento está muito aprofundada e sua compreensão das dimensões do amor de Deus, conforme revelado em Cristo, está imensuravelmente fortalecida. Concordamos com o que diz Anthony Huckman. No entanto, irmãos, há ainda uma expectativa por bênçãos muito maiores, ainda maiores, que estão por vir ainda, não é? Então, irmãos, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento possui uma visão fortemente orientada para o futuro. Desse modo, o crente do Antigo Testamento, ou melhor, diferente do crente do Antigo Testamento, o crente do Novo Testamento está consciente de que o grande evento predito no Antigo Testamento já aconteceu. E outra série de significativos eventos futuros ainda está para acontecer ou por acontecer, não é? Então, para que possamos entender melhor esse assunto, nós precisamos responder a essa pergunta: qual é o evento central predito no Antigo Testamento quanto às coisas do fim, quanto aos tempos do fim, que já aconteceu, que já se estabeleceu? Irmãos, a vinda de Cristo ao mundo é o cumprimento da expectativa escatológica central lá do Antigo Testamento. Na época de Cristo, já existiam falsos messias, isso não é novidade, né? Portanto, qual seria a marca do Messias verdadeiro? Qual a credencial do Messias? O que é que diferencia o verdadeiro do falso? Isaías já havia profetizado séculos antes, na verdade, cerca de 700 anos antes de Cristo, que o Messias teria sobre si o Espírito Santo para dar sabedoria. Nós vemos isso em Isaías capítulo 11. Os fariseus, escribas e doutores da lei, você deve se lembrar, eles faziam perguntas capciosas para colocar Jesus à prova, né? Para confrontá-lo. No entanto, irmão, Jesus as respondia sempre muito bem, da melhor forma, de forma muito clara, com sabedoria do céu. O espírito de sabedoria e conhecimento estava sobre ele. Além disso, irmãos, o Espírito estaria sobre o Messias para purificar. Também o profeta Isaías fala sobre isso, por exemplo, no capítulo 4 do seu livro. E nós vemos no Novo Testamento que Jesus purificou leprosos pelo seu poder, não é? E por seu sangue derramado ali na cruz, ele purificou os seus eleitos de toda iniquidade, o seu povo de todo o pecado. Assim, irmãos, nós somos chamados para andar na luz e manter comunhão uns com os outros, certos de que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É o que lemos ali na primeira carta de João, no capítulo 1. O Espírito Santo estaria sobre o Messias também para libertar. Isaías 61, o texto que lemos há pouco, fala claramente sobre isso. O ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito, demonstrando ser Jesus o Messias prometido. Cheio do Espírito do Senhor, Jesus foi levado para o deserto, vocês se lembram disso? Ali ele foi tentado, ali ele se saiu vencedor. No poder do Espírito ele regressou para Galiléia, ensinando por toda a região ali, indo para Nazaré, onde ele foi criado, foi à sinagoga, leu ali no rolo do profeta Isaías, exatamente esse texto de Isaías 61. Isso está registrado nos evangelhos, não é? Ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Perplexos diante disso, todos os presentes ali na sinagoga mantinham os olhos fitos em Cristo, é o que lemos ali nos evangelhos. Então, Jesus em Lucas, não é? E então Jesus declarou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que coisa abençoada, que bom é entender isso. O seu ministério foi marcado pela libertação dos cativos mesmo, pela libertação dos oprimidos, por enfermidades, por possessões demoníacas, pelo próprio pecado.
De fato, o Espírito estaria sobre o Messias e esteve para libertação. E além disso, irmãos, a vinda de Cristo ao mundo é interpretada no Novo Testamento, especificamente como cumprimento de muitas outras profecias do Antigo Testamento, né? Pare e pense comigo aqui, só para citarmos aqui de forma muito objetiva. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, está apresentado como um cumprimento da predição encontrada lá em Isaías. Detalhes sobre a vida de Cristo, preditos no Antigo Testamento, foram cumpridos no Novo Testamento, como, por exemplo, seu nascimento em Belém, a fuga para o Egito, a sua rejeição pelo seu povo, sua entrada triunfal em Jerusalém, a traição por 30 moedas de prata, sua morte pregado numa cruz, o fato dos soldados lançarem sortes sobre as suas próprias vestes, o fato de nenhum dos seus ossos ter sido quebrado ali na cruz, o fato de que ele deveria ser sepultado com um rico, a sua própria ressurreição e a sua própria ascensão. Todos estes eventos, irmãos, todos esses detalhes sobre a vida de Cristo, nós podemos ver acontecendo no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas também podemos encontrar lá o texto em que tudo isso havia sido predito, lá no Antigo Testamento, irmãos. Portanto, qual o evento central predito no Antigo Testamento que já aconteceu? Fica claro, né? É a chegada do Messias. A chegada do Messias, do nosso Redentor, do nosso Salvador. De forma que o nosso dia D já ocorreu. Tudo o que cremos, o que mais nós necessitamos, irmãos, já está garantido, porque já ocorreu o dia D, não é? E tudo isso se tornará pleno no dia V, no dia da vitória, o dia do retorno do Senhor. De modo que nós podemos concluir dizendo que a natureza da escatologia, vamos lembrar de novo o que é a escatologia? O termo significa o estudo das últimas coisas, mas abrange o estudo e a compreensão de toda a esperança cristã. A natureza disso, a essência disso, pode ser resumida sob 3 observações. A primeira é que o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento não está ainda por acontecer, já aconteceu. Segundo lugar, aquilo que para escritores do Antigo Testamento representava uma coisa só, um bloco só, na verdade, à luz do Novo Testamento, à luz das palavras de Cristo e dos seus apóstolos, nós entendemos como envolvendo 2 estágios, né? A era presente, que nós estamos vivendo, e a era futura. É o já e o ainda não. E em terceiro lugar, irmãos, a relação entre esses 2 estágios escatológicos, a era presente, a era futura, o já e o ainda não, é que as bênçãos da era presente são como que penhor, como que garantia das bênçãos maiores ainda que teremos no porvir. Ou seja, o que tinha que marcar, centralizando toda a esperança nossa, já ocorreu. Por isso temos como firmado o compromisso do Senhor. No entanto, ainda teremos bênçãos enormes nos aguardando pela frente. Isso vai se dar, irmãos, no meio de muita tribulação, em dias de confusão. E é o que nós estamos vivendo. Por isso, o dia da vitória se aproxima. Glória a Deus por isso. Vamos orar agradecendo por isso, pedindo que Deus nos revista de forças, de entendimento destas questões, para vivermos como Ele quer, até que o Salvador retorne. Que Deus abençoe a sua família. Vamos estar em oração agora, aí nos nossos lares, intercedendo uns pelos outros. Um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.